Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus, estamos de volta. Vamos buscar o conforto da presença divina, nos preparar para o desafio do dia. Sempre, sempre, sempre seremos dependentes da boa orientação do Senhor. Então, vamos à palavra. Vamos meditar Salmo 103, versículos 13 a 18. Precisamos estar seguros, firmes. Precisamos estar firmados no Senhor. Então, uma boa leitura, uma pequena leitura, mas permanente, todos os dias, cada dia, para manter a nossa comunhão. Salmo 103, versículo 13. Assim como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. Meus queridos irmãos, todos nós, temos a instrução da palavra e somos filhos de Deus por criação. Assim como um pintor tem uma obra e tem ali a sua marca. Mas obras de pintores se estragam, se danificam. Algumas sofrem maus tratos, algumas sofrem incêndios, naufrágios. E essas obras, mesmo tendo a qualidade e a identidade, precisam de restauração. O homem, criado por Deus, o Pai, por criação de todo ser humano, também passou por processos que precisam de restauração. Deus, que não descuida em nada do seu povo, Deus providenciou a adoção de filhos, nos restaurando ao estado de comunhão, nos restaurando ao estado de felicidade, nos restaurando à condição de confiança, de segurança. O salmista tem no seu coração esta palavra e ele faz a comparação a respeito da segurança paterna. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o respeitam, aqueles que o temem, aqueles que demonstram temor reverente. Pois Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós temos uma possibilidade altíssima de nos distanciar, de cairmos em um lago da vida,
e seria necessário, portanto, a restauração. Ele conhece a nossa estrutura, conhece a nossa fragilidade, sabe que somos pó. Aí vem a comparação. O homem é como a planta, a erva, como uma flor. O homem é como os dias do homem é como a erva, como a flor do campo, floresce e até com rapidez. Mas passando por ela o vento, só o vento é suficiente para derrubar muitas flores do campo. Só o vento. É uma visão que o salmista tem da natureza. Passando por esta flor, o vento, ela se vai e não volta mais ao seu estado, não conhece mais o seu talo, não conhece mais a sua planta, as flores espalhadas pelo chão. Elas não saberiam, não teriam condição de retornar à planta. Pois é, nós temos a condição de restauração, porque o Senhor usou de misericórdia. O versículo 17 diz: mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade até a eternidade, ou de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem. E a sua justiça, como Deus criou o ser humano com propósitos tão santos, Deus faz com que na nossa restauração, no retorno ao estado de comunhão, a gente cumpra o propósito dele. Ele faz isto. A sua misericórdia estende-se de geração a geração, de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, continuidade. Sobre aqueles que guardam a sua aliança. Aliança de Deus, aliança com Deus, esta nossa necessidade de estarmos firmados. Aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que se lembram dos seus mandamentos, sobre os que estão envolvidos pelo seu espírito em relação ao seu propósito santo, em relação aos seus mandamentos, para os cumprir. Conhecer é uma maravilha. Conhecer é uma maravilha. Eu me sinto muito bem conhecendo, meus queridos irmãos, alguma coisa da palavra do Senhor. Conhecer é confortável, conhecer é seguro, conhecer é muito bom. Mas nada como conhecer e cumprir. Conhecer e praticar. Conhecer e executar. Conhecer e usufruir. Conhecer e se apropriar desta extraordinária maravilha que Deus disponibiliza para o homem restaurado na sua comunhão. Então, nós aprendemos aqui a respeito da ação divina. Primeiro, o salmista vê o Senhor como um pai. O pai se compadece, o pai se interessa pelo bem-estar, pela segurança, pela firmeza, a condição espiritual do seu filho, pela condição
no caso, nós como pais, a gente tem interesse em ver os nossos filhos bem em todos os aspectos. Agora imagina o Senhor, na sua infinita compaixão, na sua infinita misericórdia e com o seu propósito tão elevado, quando criou o homem à sua semelhança, à sua imagem, a imagem de Deus. E em que aspecto nós temos o imago Dei? Em que aspectos nós somos a imagem de Deus? No aspecto, meus amados irmãos, do entendimento que é necessário andar com Deus. A imagem de Deus se forma através da transformação, nós buscando a restauração para andar em paz, para estar em paz, para viver em paz com Deus, sendo colocado novamente no centro da sua vontade. Que Deus possa abençoar os meus queridos irmãos, dando a firmeza para entender que nós somos adotados. Uma adoção espiritual, porque Deus não criou o homem simplesmente como um animal. Os animais Deus ordenou que a terra produzisse. O ser humano Deus criou criteriosamente para ter comunhão com Ele. Deus te abençoe. Seja uma bênção, viva esta graça como família de Deus. Nós vamos interceder na nossa oração hoje pelo nosso irmão Diego Roy. Diego Roy está praticamente nos deixando. Em dezembro ele se muda de vez para o Rio Grande do Norte, mas tem sido um companheiro de muitos anos, um trabalho que Deus há de recompensar. Vamos orar por ele e pela sua família, a esposa e um casal de filhos, os pais, os familiares. Bendito Senhor, Pai amado, Pai santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Te agradecemos, meu Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu amor e suplicamos, ó Deus Todo-Poderoso, pelos nossos irmãos. Abençoa a tua igreja, a nossa congregação. Irmãos, crianças, jovens e adultos, toma em tuas santas mãos. Pai, abençoa toda a tua igreja. Guarda os nossos amados irmãos em toda a terra. E agora, Senhor, especificamente te apresentamos o Diego, a Juliana, Senhor, a Júlia. Toma a Julinha em tuas santas mãos, abençoa Moisés. Guarda os meus irmãos e guarda, meu Senhor, seus filhos. Opera em seus corações e em seus familiares, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.